Biden diz que a Ucrânia vai travar Putin. No discurso na cimeira da NATO, o presidente dos Estados Unidos anunciou mais ajuda militar a Kiev. O ministro húngaro dos Assuntos Europeus disse que a segurança europeia é impossível sem o envolvimento da Rússia. Ataques russos com mísseis de longo alcance voltam a atingir cidades ucranianas. Pelo menos 6 pessoas morreram. Pelo menos 29 mortos após ataque aéreo israelita contra abrigo no sul de Gaza. O hospital local diz que 7 dos mortos são mulheres e crianças. Na cimeira que assinala os 75 anos da NATO em Washington, o presidente dos Estados Unidos anunciou mais ajuda militar à Ucrânia. A Aliança Transatlântica vai fornecer a Kiev mais sistemas de defesa aérea, entre eles os Patriot e um outro equivalente de fabrico italo-francês. Biden garante que a Ucrânia vai permanecer um país livre e independente. In Europe, Putin's war of aggression against Ukraine continues. And Putin wants nothing less than Ukraine's total subjugation, to end Ukraine's democracy, to destroy Ukraine's culture, and to wipe Ukraine off the map. And we know Putin won't stop at Ukraine, but make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. O presidente norte-americano disse que a NATO enfrenta um momento crucial com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ainda assim, reforçou que a aliança está mais forte do que nunca. Biden discursou no edifício onde o tratado fundador da NATO foi assinado em 1949. Antes dele, falou o ainda secretário-geral da organização, que deixou um aviso. Uma vitória da Rússia terá custos elevados. Not only would it embolden President Putin, it will also embolden other authoritarian leaders in Iran, in North Korea, and China. They all support Russia's brutal war. They all want NATO to fail. So the outcome of this war will shape global security for decades to come. The time to stand for freedom and democracy is now. The place is Ukraine. Numa cimeira marcada pelo apoio à Ucrânia, haverá encontro entre Biden e Zelensky. Será na quinta-feira. O ministro húngaro dos Assuntos Europeus afirmou que a segurança europeia é impossível sem o envolvimento da Rússia. Poucos dias depois da visita de Viktor Orbán à Ucrânia, seguida do encontro com Vladimir Putin e Xi Jinping, János Boca deu uma entrevista à Euronews onde falou sobre a posição de Budapeste relativamente à guerra na Ucrânia. Logo após o encontro entre Orbán e Zelensky, a Rússia atacou um hospital pediátrico em Kiev. Let's not forget that Russia and Ukraine, they are at war. And I don't expect that parties that are conducting active hostilities will constrain themselves. And I think this is not the expectation that we attach to the visit of the Prime Minister in Kiev, Moscow or Beijing. As viagens de Orbán, Moscou e Pequim foram fortemente criticadas pelas instituições europeias e pelos Estados-membros. Boca referiu, no entanto, que estas visitas se tratam de uma iniciativa individual do primeiro-ministro húngaro. He made it clear on a number of occasions that he does not negotiate on behalf of the European Union because he does not have the competence or the mandate to do so. He also made it clear that his objective is not to present solutions or not to make new initiatives, but to go on a fact-find mission and clarify certain issues. And after each and every meeting, he briefed the President of the European Council and the heads of state of the governments of the member states of the European Union. Segundo Boca, o regresso da paz e da segurança na Europa não pode ser assegurado sem um intercâmbio com a Rússia através dos canais diplomáticos. In a sustainable European security architecture, Europe needs to have some kind of a relationship with Russia. So if we're willing to build a sustainable security architecture for decades to come,
somehow the relationship between Europe and Russia needs to be devised. Para além da Rússia e da Ucrânia, o ministro húngaro dos Assuntos Europeus defende que a União Europeia, os Estados Unidos e a China têm um papel a desempenhar na resolução deste conflito. 6 pessoas morreram e 16 ficaram feridas na Ucrânia na sequência de ataques russos na madrugada de quarta-feira. Moscou lançou 20 drones, mas a defesa ucraniana terá abatido 14, segundo a Força Aérea. Nestes ataques, algumas infraestruturas energéticas ucranianas foram afetadas, o que provocou falhas de eletricidade em algumas regiões, segundo o operador estatal de energia da Ucrânia. A Rússia tem feito vários ataques com drones de longo alcance, visando as infraestruturas energéticas. Também foram atingidas zonas residenciais, como na região de Donetsk, onde pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Вот Сайлин, 4 годика и с сыном 7 лет. Резкий взрыв и отлет. Все затрещало, крики начались, все выбежали. Попали в этот вот дом. Мои окна не пострадали, пострадали соседские окна, 9-этажки, но ниже. Мои, с другой стороны, ничего не пострадало, слава богу. A Ucrânia apelou aos seus aliados ocidentais, uma vez mais, para que fossem instalados mais sistemas de defesa aérea para evitar estes ataques. Pelo menos 29 palestinianos foram mortos num ataque aéreo israelita contra uma escola transformada em abrigo no sul de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, a entrada da escola foi atingida na cidade de Abazan al-Kabira, a leste de Khan Yunis. O porta-voz de um hospital local diz que 7 dos mortos são mulheres e crianças e que o número de vítimas poderá aumentar. As Forças Armadas israelitas adiantam que o alvo era um terrorista da ala militar do Hamas envolvido no ataque de 7 de outubro. A ofensiva acontece dias após a ordem de evacuação da cidade de Gaza, onde Israel iniciou uma nova incursão terrestre. Nos últimos 9 meses, as tropas israelitas ocuparam pelo menos 8 hospitais da faixa de Gaza. Em consequência disso, morreram doentes e profissionais de saúde e foi destruído equipamento. 2 hospitais e 3 instalações médicas da cidade de Gaza transferiram doentes para o norte do enclave e fecharam portas. De acordo com as Nações Unidas, dos 36 hospitais da faixa de Gaza, só 16 funcionam e de forma parcial. Israel afirma que o Hamas utiliza os hospitais para fins militares, embora tenha fornecido apenas provas limitadas dessas alegações. Um tribunal russo ordenou a detenção da viúva do líder da oposição Alexei Navalny. Julia Navalny, que após a morte do marido vive em local desconhecido, poderá ser detida se regressar à Rússia, onde o Kremlin tem intensificado as ações de repressão contra todos os que se opõem ao regime. Um tribunal de Moscou ordenou a sua prisão sob a acusação de alegado envolvimento num grupo extremista. A notícia surge depois de Navalny ter acusado Putin de orquestrar a morte do marido e de ter prometido continuar a sua campanha contra o regime russo. A polícia britânica abriu uma caça ao homem depois de 3 mulheres terem sido encontradas mortas numa casa perto de Londres. A polícia disse que Kyle Clifford, de 26 anos, está a ser procurado por suspeita de triplo homicídio e acredita que esteja em Hertfordshire ou no norte de Londres. As mulheres tinham 25, 28 e 61 anos e pertenciam à mesma família. Foram encontradas gravemente feridas numa casa em Bushey, a noroeste de Londres, na terça-feira à noite. As vítimas morreram no local. 5, 4, 3, 2, 1, top! O foguetão Ariane 6 descolou na terça-feira às 8 da noite em ponto, hora de Lisboa. Partiu do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Foi concebido por um grupo de 13 países europeus liderados pela França. A bordo leva 9 pequenos satélites. Um deles é português, desenvolvido e fabricado pelo Instituto Superior Técnico. O lançamento original estava previsto para 2020, mas questões técnicas atrasaram o voo. A pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia também complicaram o processo, já que a Europa tinha laços espaciais com a Rússia. O Ariane 6 custou 75 milhões de euros. É mais barato do que o antecessor, o Ariane 5, e tem a capacidade de ir mais longe com maior rapidez. No entanto, tem sido criticado por ser descartável.
A Agência Espacial Europeia diz que o Ariane 6 pode fazer voos com tripulação, embora esse não seja o objetivo atual. Não é segredo que a França é desde há muito uma nação de amantes de queijo, sendo que um francês compra em média 12,5 kg de queijo por ano. E não há falta de escolha, a França tem cerca de 1.200 tipos diferentes de queijo de várias regiões do país. A indústria de laticínios, no seu conjunto, é responsável por quase 300 mil empregos, não deixando dúvidas que o queijo é um grande negócio. Curiosamente, em março, um novo estudo de mercado revelou a lista de 10 países que mais produzem e consomem queijo, e a França não ficou em primeiro lugar. Foi por uma pequena margem que a nação de Napoleão foi ultrapassada pelos Países Baixos. Ainda assim, a França é o maior importador de queijo do mundo. O queijo continua a ser um alimento básico para qualquer francês, mas a forma tradicional de o consumir está a mudar. A Fromagerie 4 Hommes, uma loja parisiense icónica que remonta aos anos 50, assistiu a esta evolução em primeira mão. I think traditionally you have a cheese plate after the main course and before dessert. This is the traditional way of having a cheese plate in France, but I think this traditional way is evolving. Now you can have a all cheese and meat course. You can have cheese in appetizer and not after the main course. You can have cheese at breakfast. We really change the way of eating cheese. No fundo, os hábitos mudaram, mas o consumo de queijo não. Os franceses continuam a comer esta iguaria, mas em diferentes momentos da refeição. O queijo em França está bom e recomenda-se.